O que acontece quando uma decisão judicial muda completamente o rumo de uma investigação sensível? É exatamente isso que colocou o nome do ministro Gilmar Mendes novamente no centro do debate político e jurídico nacional. Uma decisão que suspendeu medidas investigativas relacionadas a empresas citadas em apurações envolvendo o ministro Dias Toffoli reacendeu uma discussão antiga no Brasil, onde termina a proteção às garantias legais e onde começa a percepção pública de blindagem institucional. Para entender a repercussão, é preciso ir além das manchetes e observar o contexto. O Supremo Tribunal Federal é a instância máxima do judiciário brasileiro. Suas decisões não são apenas jurídicas, elas têm impacto direto na política, na economia e na confiança da população nas instituições. Quando o ministro toma uma decisão monocrática, ou seja, individual, isso pode redefinir o andamento inteiro de um caso. Juristas que defendem a decisão argumentam que o papel do STF é justamente impedir excessos investigativos, garantindo que provas sejam obtidas dentro dos limites constitucionais. A Constituição brasileira estabelece regras rígidas sobre quebra de sigilo, devido processo legal e imparcialidade. Para essa corrente, decisões como essa não significam proteger pessoas, mas proteger o sistema jurídico contra abusos que poderiam anular processos no futuro. Por outro lado, críticos afirmam que decisões desse tipo aumentam a sensação de distanciamento entre a população e as cortes superiores. Nas redes sociais e no debate político, cresceu a narrativa de que há um sistema que se fecha, principalmente quando investigações atingem figuras de alto escalão. Essa percepção, independentemente de estar correta ou não, tem impacto real, ela influencia a confiança pública. E confiança institucional é algo que não se decreta, se constrói. O Brasil vive há anos um ambiente de polarização intensa, em que qualquer decisão judicial envolvendo política é imediatamente interpretada por lentes ideológicas. Não existe mais neutralidade percebida. Cada ato é visto como vitória de um lado ou derrota de outro. Nesse cenário, decisões técnicas acabam sendo transformadas em símbolos de disputas maiores. Especialistas em direito constitucional lembram que o STF tem justamente a função de ser contramajoritário. Ou seja, muitas vezes a Corte decide contra o clamor popular para preservar princípios legais. Isso acontece em democracias do mundo inteiro. O problema surge quando a comunicação dessas decisões não consegue alcançar a sociedade de forma clara, abrindo espaço para interpretações políticas. E é aí que começa a tempestade. Quando uma decisão interrompe investigações ou redefine procedimentos, o cidadão comum raramente lê o acórdão, raramente entende os fundamentos jurídicos. Ele vê apenas o efeito prático. E o efeito prático, nesse caso, foi a paralisação de medidas que, na visão de parte da opinião pública, poderiam trazer esclarecimentos importantes. Esse tipo de situação não é nova no Brasil. O país já viveu momentos semelhantes em diferentes governos, com diferentes partidos, mostrando que o embate entre investigação, garantias legais e interpretação política é estrutural, não circunstancial. Há também um fator institucional pouco discutido: ministros do STF não respondem a eleições. Isso foi desenhado assim para garantir independência. Mas, em tempos de redes sociais e cobrança instantânea, essa independência muitas vezes é confundida com a ausência de controle, criando um choque entre o modelo constitucional de 1988 e a cultura digital de 2026. Enquanto isso, dentro do próprio meio jurídico, o debate é intenso. Alguns defendem que o Supremo precisa reforçar decisões colegiadas, dividindo mais a responsabilidade entre os ministros para reduzir a personalização dos julgamentos. Outros sustentam que a atuação individual é prevista no regimento e essencial para dar rapidez em casos urgentes. Rapidez demais, dizem uns. Garantia necessária, dizem outros. A verdade é que o STF se tornou um dos protagonistas da vida nacional. Diferente de décadas atrás, quando a Corte era mais discreta, hoje ela decide sobre temas que vão de investigações criminais a políticas públicas, passando por questões eleitorais e econômicas. Isso aumentou o poder e aumentou a cobrança. O episódio reacende uma pergunta que atravessa gerações: como equilibrar combate a irregularidades, respeito às leis e preservação das instituições? Democracias sólidas vivem exatamente desse tensionamento. Não existe sistema sem conflito entre poderes, e o Brasil talvez esteja vivendo apenas uma versão mais visível desse processo. Outro ponto importante é que decisões judiciais não encerram debates políticos. Elas apenas mudam o terreno onde eles acontecem. Quando uma investigação é suspensa ou redirecionada, o debate migra dos autos para a arena pública, onde narrativas disputam espaço com argumentos técnicos.